Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, agora são meia-noite e 43, né? Tá faltando 17 para uma da madrugada e eu quero aqui trazer uma palavra ao seu coração. Você que me acompanha aqui neste canal, que Deus te abençoe com graça, que o Espírito Santo possa te visitar nesta madrugada e que Deus possa descer na tua casa, no seu quarto de oração, aonde quer que você me ouça. Eu te desejo tudo de bom, que todos os teus sonhos possam se realizar e que o Espírito Santo de Deus possa te fazer companhia, não só nesta madrugada, mas por toda a sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, querido? Esta madrugada na companhia do Espírito Santo, aliás, não poderia ter companhia melhor se na companhia do Espírito Santo na madrugada. No livro de Salmos, Salmo 51, aqui a Bíblia vai falar de arrependimento, né? Queria que você prestasse bem atenção na mensagem, onde diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi havia cometido um delito grave, é verdade, um erro que não devia ter cometido. Davi havia tropeçado, mas o mais impressionante aqui da parte de Davi que me chama a atenção é o reconhecimento. Porque Davi acabou de errar, reconheceu o erro que ele tinha cometido. E é isso que Deus espera de todos nós, não que erre, mas se alguém cometer alguma falha, reconhecer, colocar a falha diante de Deus. Porque quando você coloca suas falhas, erros ou imperfeições adiante de Deus, reconhecendo que errou, é como se fosse um pedido de ajuda da parte daquele alguém que errou, dizendo: eu errei, mas reconheço que preciso da tua ajuda. Porque o reconhecimento da nossa parte é um pedido de socorro adiante de Deus. Foi exatamente o que Davi fez. No versículo 1, no final do versículo, ele pediu: apaga as minhas transgressões. A seguir, ele disse assim: lava-me completamente. Davi, aqui mostra um Davi arrependido, aqui mostra um Davi frágil, um Davi para baixo. Aqui mostra um Davi que errou, mas você percebe aqui um Davi também se esforçando para tentar, de alguma maneira, consertar o erro que cometeu. Aqui mostra um Davi aquebrantado, um Davi arrependido, um Davi que não está atribuindo aos outros o erro dele, mas ele está trazendo para si, reconhecendo, chamando a responsabilidade e não fugindo de um erro que ele havia cometido. Isso da parte de Davi, o reconhecimento da parte de Davi, chamou a atenção de Deus. O Davi ter reconhecido o erro, pedindo aqui no final do versículo: apaga minhas transgressões, lava-me completamente. Davi está reconhecendo que apoderou-se dele um momento um espírito de fraqueza e ele deixou-se levar por aquele momento. Mas quando ele diz: apaga minhas transgressões, lava-me completamente, ele está dizendo assim: Senhor, eu caí e só o Senhor pode me levantar. Eu caí e reconheço que preciso do Senhor para me levantar novamente. Eu reconheço que preciso do Senhor para eu voltar a ser quem eu era. Talvez você que está me ouvindo do outro lado, o diabo muitas vezes condena alguém quando comete alguma falha. Queridos, vou começar por mim. Nenhum de nós somos 100% perfeito. Claro, nós não podemos cometer erros. Temos que acertar o máximo possível. E se errar, errar o mínimo possível. Eu digo isso todos os dias. Mas uma coisa que não podemos é deixar o diabo condenar por uma falha que alguém comete. Porque tem pessoas que cometem erros que não têm força para se recompor suas forças, para se levantar, e o adversário começa a soprar ao ponto de pessoas entrarem em depressão, ao ponto de outros sumirem. Há pessoas que tiram até a própria vida, porque o diabo começa a condenar na mente,
por conta de um erro que cometeu. E o que Deus requer de todos nós é que não cometemos determinados erros. Mas se porventura alguém que me ouve do outro lado, se você tropeçou, não deixe o diabo te condenar. Não deixe o diabo acabar com a sua vida. Não deixe o diabo acabar com a sua família. Não deixe o diabo acabar com o seu ministério. Não deixe o diabo acabar com o que você construiu. Reconheça diante de Deus. Coloque adiante de Deus. Converse a Deus a sua falha, o erro. Deus não vai te condenar. Pelo contrário, quando você coloca suas imperfeições, seus erros, suas falhas diante de Deus, isso é o reconhecer que errou e, mais que isso, reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que precisa se levantar. Reconhecer que precisa voltar a ser quem era antes. Reconhecer que precisa voltar a viver, andar no Espírito. Reconhecer que precisa da mão de Deus para se colocar de pé. E é isso que Deus requer de cada um. Que não erre, mas se errar, colocar o erro diante dele para que ele possa te levantar, te revestir e te fazer forte, não como era antes, mas te fazer forte mais do que o que antes era, para que não volte a cometer mais os mesmos erros que antes cometia. Aliás, foi isso que aconteceu com Davi. Foi um erro que ele não podia cometer, é verdade. Trouxe maldição para o seu reino, para a sua casa, para a sua família. Destruiu tudo. Um erro que Davi cometeu. Mas chamou tanto a atenção de Deus em Davi ter reconhecido. Chamou tanto a atenção de Deus, ou moveu tanto o coração de Deus, Davi ter reconhecido a falha, o erro, que depois de um tempo, Davi casou com a própria mulher que lá atrás ele havia caído e teve filhos com ela, porque ele reconheceu. Davi colocou adiante de Deus imediato. Ele não julgou em ninguém o erro que ele tinha cometido. Ele reconheceu que era o erro dele. Ele tinha caído e precisava se levantar. Ele tinha tropeçado e só Deus podia lhe colocar de pé. Davi reconheceu que ele tinha cometido pecado, mas ele precisava dar volta por cima. Ele precisava se recompor da forma como ele reconheceu, se levantar e não deixar se levar por conta de um momento que tropeçou. Ele entendeu que ele tinha tropeçado, mas que o Deus o qual ele servia era poderoso para lhe colocar de pé, lhe revestir, lhe dar força suficiente para que ele desse a volta por cima e superasse o momento de fraqueza o qual ele havia deixado que ele derrubasse. Por isso que ele reconheceu, no final do versículo 1 do capítulo 51 de Salmo, dizendo: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Três coisas aqui que chamou a atenção de Deus em Davi. Quando ele disse: apaga a minha transgressão, lava-me completamente, no versículo 2, e purifica-me do meu pecado. Apaga a minha transgressão, lava-me completamente e me purifica do meu pecado. Davi escancarou o erro que ele cometeu diante de Deus. Davi colocou adiante de Deus. Ele reconheceu, ele chamou para si, ele não atribuiu os outros a falha que ele cometeu, ele reconheceu que era uma falha dele e que ele precisava de ajuda. Talvez você que está me ouvindo, alguém que está me ouvindo, talvez alguém tropeçou. E por isso o diabo está tentando acabar com você, o que você construiu, o que você lutou a vida inteira para conseguir. Mas não é hora de abrir mão, é hora de se levantar, reconhecer que falhou, reconhecer que tropeçou, porque o reconhecimento da sua parte é como você dissesse: eu preciso de ajuda e só o Senhor pode me ajudar. Eu preciso me levantar e só o Senhor pode me colocar de pé. Quando alguém, independente de quem, reconhece sua falha diante de Deus, Deus toma pela mão, coloca de pé, faz mais forte do que nunca, para que aquele alguém, ao se levantar, se torne mais forte do que o que antes era. Porque alguém que tropeça com o erro que comete, quando se levanta, só aquele alguém, Deus, sabe o preço que aquele alguém pagou pelo preço que cometeu. Ou seja, vai se tornar mais forte. Porque não vai querer passar pelo que passou lá atrás. Não vai cometer mais os mesmos erros que antes cometeu. Porque sabe o preço que lá atrás já pagou. Então, Davi reconheceu isso, dizendo: apaga minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades, me purifica do meu pecado. No versículo 10 ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele deixou-se levar, por aquele momento, pelo fato de ele ter transgredido, pelo fato de Davi, infelizmente, ele ter caído. Ele está pedindo para Deus: cria em mim, ó Deus,
um coração puro. Ele reconheceu que o pecado sujou seu coração, que a transgressão tinha lhe sujado pela dentro. Ele reconheceu que o pecado pelo qual ele deixou-se levar acabou de alguma forma lhe corrompendo. Por isso que ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando ele diz renova dentro de mim um espírito inabalável, sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, eu deixei me levar por um espírito de fraqueza. Foi um momento, mas eu deixei me levar por um espírito de fraqueza. Mas é com isso que eu preciso que o Senhor renove em mim um espírito forte. Eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero voltar a viver em espírito de novo. Eu quero ser o guerreiro que eu fui um dia. Eu quero ser valente na fé como eu fui um dia. Eu quero me levantar. Eu quero dar a volta por cima. Se apoderou de mim o espírito de fraqueza, deixei me levar por ele. Mas novamente eu peço, renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, eu quero viver novamente como eu já vivi um dia. E só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me levantar. Só o Senhor pode me dar força. Só o Senhor pode segurar nas minhas mãos. Quando você reconhece isso, Deus imediato toma esse alguém pela mão e faz esse alguém mais forte do que o que era antes. Porém, para Deus tornar alguém mais forte do que o que era antes, é necessário reconhecer a imperfeição adiante de Deus. Reconhecer as falhas diante de Deus. Porque quando você reconhece a falha diante de Deus, é como se fosse um pedido de ajuda ou um pedido de socorro. E reconhecendo que Deus é poderoso para levantar esse alguém e fazer esse alguém mais forte do que o que antes era. Porque foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele reconheceu e Deus tornou Davi mais forte do que o que era antes. Pelo fato de ele ter reconhecido adiante de Deus a falha que ele tinha cometido, a dizer: apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, renova em mim, ou cria em mim um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Isso chamou a atenção de Deus. Apaga a minha transgressão, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi está dizendo: eu quero ser como eu era antes. Eu quero me levantar. Eu quero dar a volta por cima. Eu quero ser forte de novo. Quero ser valente de novo. Quero ser guerreiro de novo. Quero dar a volta por cima. Porque eu posso, Deus é comigo. Davi, ele quis se levantar. Davi, ele quis dar a volta por cima. Davi, ele quis ser forte novamente. Davi, ele quis voltar a ser quem um dele já tinha sido. Eu pergunto: você quer ser forte em espírito? Você quer dar a volta por cima? Você quer se levantar? Você quer triunfar dos teus problemas? Você quer vencer os seus problemas? Primeiro confesse, reconheça diante de Deus. Porque o seu reconhecimento diante de Deus é como se fosse um pedido de ajuda, um pedido de socorro, ou um reconhecimento da parte daquele alguém que tropeçou, que só Deus pode levantá-lo e te fazer mais forte do que o que antes você era. Quero orar por você. Querido Deus, eterno, soberano e amado Pai, eu oro por essas pessoas que me ouvem em algum lugar. Querido e amado Deus, vai de encontro agora, Senhor. Talvez tenha alguém me ouvindo que o diabo está condenando na mente, está soprando. Para esta pessoa, talvez, abrir mão de tudo que construiu durante a vida inteira, abrir mão do casamento, da família, da empresa, do ministério. Talvez o diabo está tentando convencer essa pessoa que ela não tem força para se levantar, tentando convencer que não consegue. Mas você que me ouve, você pode. Você é mais forte. Você é capaz. Você consegue. Só precisa você confessar diante de Deus. Deus não vai te condenar. Ele vai te visitar em vez de condenar. Em vez de te virar as costas, Ele vai te tomar pela mão. Em vez de te dar o desprezo, Ele vai te ajudar a te fortalecê-lo. Ele vai te tomá-lo nos braços dele. Vai enxugar tuas lágrimas. Vai te levantar. E vai te fazer mais forte do que o que antes você era. Então dobra o joelho e coloca diante de Deus as suas imperfeições.
as suas falhas. Confesse a Ele. Ele vai te ajudar. Vai te fazer forte como você nunca tinha sido. Ele vai te fazer forte como você antes não era. Vai te fazer mais forte do que nunca. E você vai se levantar. Vai sacudir a poeira. Vai dar a volta por cima. Vai triunfar. Você vai vencer. Hoje você pode até estar sendo pisado. Mas amanhã é você quem vai pisar em quem hoje está te pisando. Deus segura pelas tuas mãos e te levanta de novo. Deus te fortalece. Deus está contigo. Mulher de Deus. Homem de Deus. Seja você quem for, não desista. Se você quer se levantar, segure na mão de Deus agora. Deus está te estendendo as mãos para te colocar de pé. Ele está te estendendo as mãos para te dar vitória mais uma vez. Ele está estendendo as mãos para te socorrer, para mudar a tua sorte. Para te fortalecer. E para te fazer mais forte do que nunca. Segura nas mãos desta pessoa agora. Tenha misericórdia, ajuda. Há pessoas me ouvindo pensando em sumir, porque o adversário está soprando. Mas que o Senhor possa levar essa pessoa a vencer, a dar a volta por cima, a superá-lo das lutas, do engano da vida, dos embaraços da vida. Que o Senhor possa livrá-lo esta pessoa, ajudá-la, fazendo mais forte do que o que antes era, para que essa pessoa possa vencer, dar o brado de júbilo, o grito de vitória, e para que esta pessoa novamente possa, meu Pai, mais uma vez tornar-se forte em espírito, vitoriosa, vitorioso, e que todos eles saibam que o Senhor é com cada um que me ouve. Assim oro, assim te peço, e assim te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Mas nesta madrugada, você que me ouve em algum lugar, que o Espírito Santo possa te visitar e que o Espírito Santo te faça mais forte do que nunca. Eu tenho certeza, você que ouve essa mensagem, você vai se tornar mais forte do que o que antes você era, no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus.